Boa noite, meus amigos aí do Brasil, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para preparar um outro vídeo para vocês aqui, estamos gravando. Hoje é dia 25 de junho de 2014, aqui em Boston agora já são 6h20 da tarde, aí no Brasil 7h20 da noite. Quero dizer para vocês inicialmente que o nosso canal no YouTube Vídeos, ele continua tendo um acesso muito grande. Eu estava fazendo um levantamento ainda há pouco. Nos últimos 5 dias ou 7 dias, na última semana, ele tem tido uma média de 200 visitas diárias. Quero agradecer mais uma vez a vocês, meus amigos, que divulgam os vídeos e que estão mandando isso aí para frente para os grupos, né? E como eu sempre enfatizo aqui, o Brasil de bem, o Brasil da honestidade agradecem. Outra coisa importante que eu quero colocar aqui, gente, é que acho que está havendo uma espécie de confusão. Estou falando especificamente aqui para as pessoas aqui da região de Boston que eu estou aqui. As pessoas têm mania de dizer que eu sou PSDB, que eu sou contra o PT ou as pessoas, e não é nada disso. Tem um equívoco nisso aí. Eu sou absolutamente contra tudo que é errado, e seja quem for, tá? Inclusive me perguntaram hoje aqui, eu estava participando de um programa de rádio, se eu já tinha falado alguma coisa sobre o escândalo do metrô de São Paulo, mesmo lá do tal do mensalinho que começou lá em Minas, né? Antes do mensalão, do famoso mensalão, né? E eu quero dizer o seguinte, eu recebi alguma matéria sobre isso ontem, alguém me mandou aqui por e-mail ou pelo próprio Facebook, e eu vou analisar e eu vou colocar aqui. Então eu quero dizer para vocês que eu não sou a favor de A, de B ou de C, mas é quando as coisas estiverem certas ou erradas, minha gente. É só isso. Isso que a gente aprende, isso é uma coisa que vem do berço, que a gente aprende com pai e mãe, eu acho que é bom levar para o resto da vida, né? Tá? Então me assusta quando as pessoas fazem essas colocações, porque parece que as pessoas estão muito mal informadas sobre as coisas que acontecem no Brasil. Hoje nós vamos falar especificamente, gente, sobre um negócio chamado, estou lendo aqui nas minhas anotações, plebiscito constituinte. Por que nós estamos falando sobre isso? Eu tenho alguns amigos, e agora me reservo o direito de não citar o nome dos amigos, para eles não serem incomodados, porque, como eu já coloquei anteriormente aí, de agora em diante, até as eleições, a internet virou terra de ninguém. Costumo dizer que você também tem que ter estômago de avestruz para aguentar esse negócio aí daqui para frente. E nervos de aço, a coisa não vai ser fácil. O Marco Civil, que regula isso aí também, já está vigorando aí desde início da semana, alguma coisa assim. A guerrilha cibernética que eles estão fazendo em cima das pessoas que vêm aqui para a rede para falar as verdades, né? Eles treinaram milhares e milhares de pessoas aí em São Paulo. O Lula se reuniu com eles, Alberto Cantalice, Gilberto Carvalho está por trás disso também. Então, eu só quero dizer assim, deixar claro para todos os amigos feitos, porque eu sei que as pessoas já sabem disso, mas agora nós estamos literalmente numa guerra. Eu chamo guerra sem quartel, uma batalha a cada hora. Então vamos lá então. Então as pessoas me escreveram falando para mim se eu poderia preparar alguma coisa sobre essa questão do plebiscito, que é muito importante, porque ninguém fala sobre o plebiscito. Eles prepararam tudo isso aí, gente, como diriam os mais antigos, debaixo de um quieto, né? E a coisa já está toda preparada para acontecer de 1º a 7 de setembro. E ninguém publica esse tipo de coisa. Eu tenho alguns amigos aqui que me mandaram vídeos e coisa agora, mas só que agora está faltando o quê? O restante de julho e agosto para acontecer esse tipo de coisa? Pouquíssimo tempo. Então nós vamos tentar colocar aqui o que vem a ser isso aí. Sabia alguma coisa sobre isso, mas não tinha ido a fundo ainda. E agora dá para ver realmente que as pessoas têm razão de estar preocupadas. Hoje, durante o dia, eu já coloquei algumas matérias aí sobre informação do plebiscito. Depois vocês podem compartilhar, manda para frente. E as pessoas que quiserem saber mais coisas, perguntem. E façam como eu também, pesquisem. Não fiquem só esperando que os outros falem as coisas para vocês. Pesquise, está tudo na internet. Né? Coisas que você não tem conhecimento ainda, você vai e procura na internet. O que eu vi aí sobre esse plebiscito para setembro, de 1º a 7 de setembro, é que a intenção, ao que parece, subjetiva, porque é óbvio que eles não vão fazer nada às claras, seria substituir o poder legislativo paulatinamente por um conjunto de comitês revolucionários, né? E as pessoas que estarão atrás disso, por trás disso, é o Alberto Cantalice, que é o vice-presidente do PT, esse mesmo que atacou os jornalistas e o humorista e agora recentemente. Gostei porque teve reações internacionais em cima disso aí, da França, da Inglaterra, da Suíça, né? Órgãos de imprensa, chama Repórteres Sem Fronteiras, porque tem um monte de repórter que a gente não sabe para que é, porque eles têm medo de falar as coisas, eles não publicam nada.
E não é só a mídia chapa branca do Brasil. Aqui eu vejo, eu leio jornais brasileiros aqui na região de Boston. Hoje eu estava lendo um jornal, posso citar o nome, é Brazilian Times, que tem uma matéria muito interessante sobre a lei geral da Copa. O restante não tem absolutamente nada, minha gente, nada. E se você pergunta para as pessoas, aí no programa de rádio ainda hoje, perguntei, alguém sabe o que é plebiscito? Não, ninguém sabe o que é plebiscito, né? Ficam nessa coisa que eu costumo colocar aqui, discutindo tática de equipe de futebol e jogador que mordeu não sei quem, que isso é muito importante, na verdade, né? Isso é muito importante para o Brasil e para nossas famílias. Então é uma hipocrisia que existe da parte das pessoas, tá? E eu falo isso aqui abertamente, eu não tenho por que ter medo de nada e tal, porque eu estou falando a absoluta verdade, na minha opinião. E quem não gostou tem toda a liberdade de vir aqui, questionar, debater comigo. Teve uma pessoa que falou no rádio hoje aí, que diz que eu tenho um blog e eu dou a minha opinião. Ele está muito mal informado, eu não tenho um blog, eu tenho um canal no YouTube, não é o meu canal, é o nosso canal no YouTube, está aberto para quem quiser escrever o que quiser. Esse dia eu estava respondendo comentários, estava em torno de 230 comentários, e eu estava respondendo um por um lá no canal, tá? Então não é blog, tá? É uma pessoa que está aí no Brasil, estava ligando do Rio de Janeiro, não me lembro direito o nome da pessoa, estava criticando que ele não gosta de blogueiro, porque blogueiro dá a sua opinião. Pois bem, eu sei que ele vê, porque ele disse que já viu o nosso blog, segundo ele, é muito mal informado. Ele deve se achar que é muito bem informado, como aqui nessa região tem muita gente assim, né? Que chegou aqui, com a tal da malinha nas costas, começou a dominar inglês, ganhar algum dinheiro, então as pessoas vão se achando muito importantes aqui. Nessa região nossa, lamentavelmente, tem muito disso. Então esse recado vai para você, tá? Procure saber o que é um blog, procure saber o que é um website, procure saber o que é um canal no YouTube, e depois você fala. E entra lá e vem debater com a gente. Nós estamos livres para isso. Não é a minha opinião que eu estou colocando lá. Quando eu coloco aqui no vídeo, é a minha opinião, mas eu estou colocando para o debate das pessoas. Isso chama-se jornalismo, ok? Tá dado o recado para você, então, que falou sobre isso do meu blog e das minhas opiniões. Então vamos concentrar aqui nessa questão do plebiscito. Nós estamos com 7 minutos nesse vídeo. Então, a pergunta base desse plebiscito é a seguinte, gente. Agora pense com a politização que tem o povo brasileiro, que via de regra, a grande massa da população brasileira tem preguiça de pensar politicamente. Dá muito trabalho pensar politicamente, tem preguiça. A pergunta é simples, gente. Olha a complexidade da pergunta. Estou falando simples por ironia. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? Veja a amplitude que nós podemos ter numa pergunta dessa e para as respostas desse tipo de coisa. E eles pretendem que 10 milhões de pessoas se manifestem nesse plebiscito. Inclusive eles citam no último, creio que de 2002, sobre a ALCA, Associação de Livre Comércio das Américas, que participaram em torno, creio, de 10 milhões de pessoas. Então o objetivo deles é esse. Outra coisa que eu estava vendo interessante é que eles têm aí 21 comitês estaduais e 45 comitês regionais e municipais, que é a base da preparação desse plebiscito. A ideia desse plebiscito, gente, ela começou em junho de 2013, na época das manifestações de rua, quando o gigante acordou, não sei se vocês se lembram, que deu uma sacudida aí das boas nos políticos. Vocês se lembram que o Lula, a Dilma Rousseff, eles ficaram sem ação por 2, 3 semanas e não sabiam o que fazer. Aí nessa época a presidenta veio com a ideia de plebiscito, de mudança em questões eleitorais e reforma política e tudo, e para variar nada aconteceu. Então agora eles estão com essa questão do plebiscito. Mas eu vou repetir só a pergunta para vocês. O nível de politização do brasileiro, de um modo geral, que é péssimo, né? Eu não tenho por que não falar esse tipo de coisa aqui, gente. É a minha opinião. Agora aqui no vídeo eu estou colocando a minha opinião. Depois vocês podem questionar e podem falar se vocês concordam ou não concordam. Vou repetir a pergunta, gente. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político? De cada 10 pessoas no Brasil, será que 5 sabem o que quer dizer isso? Soberana sobre o sistema político? Soberana em que sentido? Né? Então veja a amplitude. Então eles fazem a coisa de maneira sorrateira, subjetiva realmente. Né? Então só para vocês terem uma ideia disso. Outra coisa. Eu peguei alguns nomes aqui, existem 242 organizações trabalhando para esse plebiscito. Eles estavam, desde quando eles conceberam a ideia do plebiscito até agora. Eu coloquei só os nomes aqui para vocês terem uma ideia, por exemplo. Via Campesina, pesquise o que é Via Campesina. Comissão Pastoral da Terra, aí nós temos a nossa
Igreja Católica no meio disso tudo de novo. Pessoal de Curitiba, a nossa querida professora Josete, do PT, tá nisso. Eu já sabia disso, mas eu confirmei aqui, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, tá tudo nisso também. Vejam o meu vídeo, gente, que eu falo sobre ABI, OAB e CNBB, que essas siglas não servem para absolutamente mais nada. Estão tingidas de vermelho. Né? Caritas Brasileira, pesquise, gente, o que é Caritas Brasileira. CONIC, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Tá? Pesquisem tudo esse tipo de coisa. PT, PCdoB, PCR, Povo Pataxó, Povo Tupinambá, sindicatos, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Né? Então essas são organizações que estão por trás dessa questão do plebiscito. Eu vou parar esse vídeo aqui porque ele está chegando a 11 minutos e na sequência eu vou continuar com a segunda parte do vídeo e vou colocar para vocês. Eu acho que com mais aí, talvez 7 ou 8 minutos a gente consiga concluir esse tipo de coisa, tá? Eu agradeço a vocês por enquanto pela atenção. Eu já vou fazer o upload deste vídeo e em questão de 1 hora talvez já esteja disponível para vocês poderem acompanhar. Obrigado por enquanto, gente. Eu já volto aqui para fazer a segunda parte. Eu não posso avançar de 12 minutos porque senão depois o upload dele fica complicado demais. Muito obrigado e eu já volto aqui, minha gente.